Olá a todos, este é o projeto de utilização de inteligência artificial para auxiliar a catalogação de fotos. Ele está composto pelos integrantes Edilson Tavares Ferreira, Nádia Cuiabano Kunze e eu, Yuri Roque Venuti, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Cuiabá, Altair Jorge da Silva. O acervo de fotos do IFMT é considerado um arquivo permanente, por ter um valor histórico, probatório e informativo, e precisa ser definitivamente preservado. Tendo isso em vista, foi pensado em uma forma de contribuir com o processo de catalogação das fotografias do Instituto, com o uso de inteligência artificial. Para apresentar o acervo, foi implementado um site com o desenvolvimento de um software. O software de computador ele serve para solucionar problemas, como mostrado na imagem. O humano ele tem uma ideia, a partir dessa ideia, ele utiliza o do raciocínio lógico como uma lógica de programação para criar um algoritmo. O algoritmo ele é uma sequência de código que pertence a uma linguagem de programação de alto nível, como por exemplo Python, JavaScript, entre outros. Com isso é feito um programa de computador, ou um software, que é trazido em um código-fonte, que é traduzido, perdão, em um código-fonte. É, no caso, o código-fonte ele pode ser também uma linguagem de baixo nível, como o Assembly, por exemplo, que é uma linguagem mais próxima ao que o computador consegue entender, para, por fim, ele ser traduzido definitivamente para um código binário, que aí sim a máquina vai conseguir entender as instruções e executar elas de acordo com o que foi é, implementado. O site foi implementado usando a linguagem JavaScript e um banco de dados, que serve para armazenar informações que precisam ser consultadas posteriormente por diversos motivos. E o projeto ele utilizou o banco de dados chamado MongoDB. O software criado para o site foi dividido em duas etapas. A etapa do back-end é a que compõe as tecnologias como o Node.js, por exemplo, para desenvolver que foi feito para que foi utilizado para desenvolver a REST API, que faz a comunicação com o banco de dados e a inserção de dados como os arquivos de formato TSV, por exemplo, ao banco de dados, e também com a comunicação com a Google Cloud, que é um serviço da Google para ela tem diversos serviços que são prestados, e no caso do projeto foi utilizado três APIs dela. A etapa do front-end ela foi uma etapa de desenvolvimento do site em si, com a utilização da biblioteca React e também a utilização do HTML, que é uma linguagem de marcação, e do CSS para estilizar o HTML. O JavaScript também é utilizado e todos os quatro são usados juntos para o desenvolvimento. É, uma interface de programação de aplicações ou API é um conjunto de regras usadas para a comunicação, a partir de uma requisição do cliente e depois para devolver uma resposta ao cliente. A comunicação entre APIs funciona do mesmo modo, com a diferença de que o cliente é a API em si. A transferência de estado representativo ou REST é usado para convencionar uma formatação de como as mensagens são passadas do cliente para o servidor e vice-versa. Ela garante que o cliente consiga fazer a comunicação e que a resposta seja dada. O cliente envia uma requisição com o método HTTP, a REST API ela traduz e o servidor recebe a requisição. É feito o que o cliente pediu e é devolvido uma resposta condizente. Essa resposta ela pode ser mesmo um erro, né, indicando que não foi possível realizar a requisição. O desenvolvimento do back-end utilizou da framework chamada Express.js. É uma ferramenta utilizada para facilitar o desenvolvimento da REST, a API em si. A catalogação do acervo já tinha sido feita em uma pesquisa anterior com compiladores humanos. Nela, o acervo foi organizado em uma planilha do Google Planilhas e depois ele foi baixado em formato TSV para ser mapeado automaticamente para o banco de dados. Foram criadas algumas rotas para a utilização dos métodos HTTP, já citados anteriormente, como GET, para consultar, para inserir, para atualizar, entre outros. É,
E também foi realizado as rotas para Google Cloud. As rotas para Google Cloud foi para fazer as requisições a partir do site. E aí, a partir do site para a REST API e depois da REST API para a Google Cloud. É, as APIs da Google Cloud elas servem para baixar as fotos, como a Drive API. Depois é feita a catalogação das fotos, depois de baixar as imagens. A inteligência artificial, no caso a Vision API. E posteriormente a tradução da catalogação do inglês para o português, usando a Translate API. Porque a Vision API ela retorna a catalogação toda em inglês. Eles fazem isso de forma que não dá para controlar. Então foi utilizada uma outra API ainda para traduzir depois. O desenvolvimento do front-end ele foi feito com um design minimalista e com tons de verde para seguir a logo do IFMT. E a biblioteca React ela foi escolhida por ser a mais usada no mercado hoje. Ela tem várias tecnologias que auxiliam no desenvolvimento e que pode ser utilizada até mesmo depois para uma futura atualização, caso seja necessária. A organização ela foi feita em pastas de forma hierárquica, pois o React ele divide o desenvolvimento em componentes, para que ele possa ser reaproveitado e reutilizado posteriormente, sem precisar que haja uma reescrita do código em si, facilitando muito. Com isso também foi feita a paginação e a filtragem. A paginação ela serve para trazer em pacotes as imagens por vez, né? Porque para que a REST API ela não seja sobrecarregada com tantas requisições e tantos downloads e também para que o site em si ele não fique muito lento, né? Trazendo em pacotes assim. E a filtragem é para caso o usuário ele queira fazer alguma busca da catalogação em si, alguma busca mais específica. Cada vez que é feita a paginação ou a filtragem, há uma remontagem da página, porque para trazer tudo, o React ele remonta toda a página. Bom, os resultados eles foram satisfatórios, porém houve ressalvas. Em alguns casos, a inteligência artificial identificou objetos que não pertencem às imagens, e em outros a tradução usando a Translate API ela ficou errada, em alguns casos específicos assim. Mas de forma geral, as fotos elas tiveram até mesmo emoções identificadas como feliz ou acontecimentos como o evento. A foto trazida para exemplificar no exemplo do outro slide, é uma foto da tocha da Olimpíada Escolar, acontecida em 2004. E como é possível observar no quadro desse slide, não foi identificado o principal componente, a tocha. Então, com isso, pode-se concluir que o uso da inteligência artificial teve um bom proveito, apesar dos erros, mas precisa de um aprimoramento, que talvez apenas um modelo mais focado no contexto do Instituto possa fazer essa melhoria no futuro.